A propaganda do Fuad, eu queria morar na propaganda do Fuad. Parece que ele é prefeito da Suíça. Já estão dizendo por aí, né, de que, poxa, com o Nicolas e com a sua companhia, tem que dar a cadeirada, né? As pessoas estão indignadas com aquele político que muda a sua voz para poder te convencer. Se eu tô cansado disso, e eu tenho 28 anos, imagina quem tá com 16 anos e tá começando a entender política agora. Eu não consigo ter a cara de pau de chegar para vocês e falar assim: o Lula é um ladrão, é isso e aquilo, e ir lá e tirar uma foto com o cara. Tudo que eles nos acusam é da nossa idade e da falta de experiência. Experiência que esses caras aqui eu não quero ter. Eu não quero experiência em como fazer corrupção, eu não quero experiência na lista do Odebrecht, eu não quero experiência em como fazer sacanagem com emenda. A minha intenção é que as coisas melhorem. Assim, eu não tenho sede de poder, sabe? No sentido, nossa, vou criar aqui o meu grupo político e só o meu grupo político vai chegar ao poder, não. É inevitável que ele pergunte, deputado, o senhor disse agora há pouco, eu ainda não tentei nenhuma disputa no Executivo. A disputa se dará no ano de 2026? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje aqui na nossa bancada do Café com Política na FM O Tempo, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Seja muito bem-vindo, inclusive agora na nossa nova casa, no nosso novo estúdio, deputado. Parabéns aí ao Tempo, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Thalita, Guilherme. Bom dia. Vai ser bom a gente estar aí com o Café com Política. Deputado, deixa eu começar fazendo um pouquinho de prévia aqui a respeito do que foi o primeiro turno. O senhor teve uma participação de muita viagem, de muita participação em mídias digitais para os candidatos do PL de maneira geral em todo o país, nas câmaras municipais e aqueles que solicitavam e que tinham seu apoio direto, com algumas eleições emblemáticas como em Belo Horizonte e no caso da cidade de Contagem. A avaliação final é de que foi exatamente como planejado? Teve baixas específicas que o senhor não contava e teve vitórias específicas que também não estavam na conta? Olha, a gente sabe que a eleição municipal, ela é a eleição mais difícil que tem. Eu, quando competi para vereador aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, foram mais de 1.600 ou 1.800 candidatos. Ou seja, você balançava uma árvore e caía 3 candidatos a vereador. Então é muito difícil, muito concorrido. E nessas eleições a gente teve um resultado, para mim, excelente. Eu pude perceber, de fato, a transferência de votos, consegui ver que as pessoas realmente levam o meu nome em credibilidade. Não é à toa que o Pablo Almeida foi o mais votado aqui em BH. Ele trabalhou comigo durante muito tempo e bateu, então, né, o recorde da Duda, que tinha aqui uma expressão de votos gigantescas também, e agora é do Pablo, com quase 40 mil votos. Então eu fiquei extremamente satisfeito. Em algumas cidades em Minas Gerais foi extremamente emblemático, como por exemplo Teófilo Otoni, Coronel Marinho ganhou lá 22. Em Coronel Fabriciano tivemos também me fugiu o nome aqui, meu Deus do céu, como é que é? O deputado estadual Coronel Sandro. O Coronel Sandro, que também foi o 22, tivemos lá e apoiamos e foi um resultado muito bom também. Ou seja, em diversos locais nós tivemos aí pessoas significativas, com votações expressivas, como em Contagem o Pedro ficou o segundo mais votado, o Lion também em Betim. Então a gente conseguiu fazer uma base muito boa e também um resultado muito, muito bom aqui em Belo Horizonte, com o Bruno Engler ficando, né, em primeiro lugar. E dando uma resposta muito boa e um resultado muito bom já no primeiro turno. Foram quase 100 mil votos à frente, né? O Bruno Engler à frente do segundo colocado, que é o prefeito que tenta a reeleição Fuad nesse primeiro turno. E agora nessa corrida de segundo turno nós estamos chegando, faltando agora, já no domingo, né? Então, no dia 27, o que o Nicolas hoje faz e como ele enxerga hoje a cidade de Belo Horizonte, que ele leva para o eleitor quando coloca a cara na campanha aqui em Belo Horizonte e pede para que o eleitor vote no Bruno Engler? A primeira coisa, a gente tem que ser justo. Eu não vou ser leviano, como a esquerda faz, por exemplo, após o Bolsonaro pegar a presidência da República e falar que todos os problemas do país eram dele. Eu não vou fazer isso. E eu não tenho feito isso, por exemplo, com o Fuad e nem mesmo com o Calil. Agora, o Fuad não é prefeito há 6 meses. E o Calil não era prefeito de uma chapa diferente da do Fuad. Ou seja, eles eram um grupo político. Então, eu não falo aqui como intriga da oposição. Basta você ter 2 olhos, você caminhar pela cidade, você vai ver uma cidade suja, uma cidade abandonada, que até no ano, de 2021 para frente, e agora que renovou o contrato, não tinha contrato de lixeira.
Quem nunca, nenhum Belo Horizontino que for jogar lixo no lixo ali ou no centro ou qualquer outro lugar que não tinha a tampa do lixo, gente. Isso aí, assim, é algo que não é eu que sou de direita, tô falando isso não, qualquer pessoa. O centro de Belo Horizonte, infelizmente, ele tem um mau cheiro, ele tem diversos moradores de rua que estão em uma situação deplorável, porque não há nenhum tipo de cuidado com essas pessoas, e a gente sabe que todas essas questões que envolvem o contexto da cidade geram insegurança, gera criminalidade, gera tráfico de drogas. Você tem praticamente uma cracolândia crescendo ali, né, na Lagoinha. O transporte público de fato está um caos, e eu falo isso não é de agora. Eu era vereador ali em 2021, eu já falava, olha, na época da pandemia, por exemplo, né, e faço questão de lembrar isso, porque foram mais de 10 mil comércios fechados, né, diversos empregos destruídos aqui, uma situação extremamente delicada que a gente passou no mundo inteiro, ninguém sabia mais ou menos como lidar, mas a maneira que ele foi lidado aqui em Belo Horizonte foi abre, fecha, sem nenhum tipo de critério. E o que resultou nisso? Resultou em diversos comércios sendo quebrados, pessoas, por exemplo, da área de eventos que precisavam trabalhar, não podiam trabalhar e também não tinha nenhuma resposta do município, e a gente teve uma cidade abandonada, largada. E a propaganda do Fuad, eu queria morar na propaganda do Fuad. Parece que ele é prefeito da Suíça. Porque não, as coisas não estão do jeito que estão, mas eu estou trabalhando. Opa, não está trabalhando da forma legal. Porque quando você fala sobre experiência, sobre gestão, que é o que nos demandam de nós, né? Que somos políticos mais jovens, se fosse conosco, que, por exemplo, não tivesse contrato de lixeira, ou se a gente pegasse um contrato de transporte público e falava, opa, foi apontado aí diversas irregularidades, mas mantenha um acordo, eles iriam nos chamar de inexperientes, de pessoas incapacitadas. Ou seja, eu preciso dizer, de fato, aquilo que está acontecendo em BH. BH tem um potencial gigantesco para estar entre uma das melhores capitais do mundo, do Brasil, né? E eu vejo que não ocupa esse espaço. Por quê? Porque foi deixado à míngua, a prefeitura ali completamente loteado por conta de interesses, e o Fuad agora, de fato, quer esconder os seus apoiadores, que é Aécio Neves, Pacheco, o próprio Lula. Ou seja, na época de 2022 ele apoia o Lula e está em volta ali, digamos assim, da nata pior que existe da política. Agora ele rechaça essas pessoas para poder colocar como se fosse uma pessoa de centro, uma pessoa que está preocupada com o BH. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, de fato, votar com a razão, não votar com o coração, porque eu sei que tem as pessoas que estão torcendo contra, né, o Bruno, porque é um cara que está do lado da direita, é um cara que apoia o Bolsonaro, mas no fim das contas, se o Bruno perder, quem vai perder não é o Bruno. O Bruno continua sendo deputado. Eu continuo sendo deputado federal, vou continuar sendo presidente da Comissão de Educação, vou continuar o meu trabalho agora. Quem perde são os belo-horizontinos, que vai continuar tendo esse transporte público horrível, vai continuar tendo um trânsito que não funciona, que tem um sistema de trânsito tecnológico dos anos 90, vai continuar tendo essa insegurança que a gente vive, vai continuar tendo uma guarda municipal sucateada, vai continuar tendo uma educação do IDEB que caiu no ano de 2023, ou seja, eu vejo que não é uma intriga da oposição, eu realmente estou com um desejo de ver uma renovação. Que seja com novos secretários, que seja com um prefeito diferente, com uma postura diferente, que não deixa, de fato, algumas questões, como, por exemplo, aconteceu a Feira Internacional dos Livros, né, que teve aqui esse ano, em maio, que foi um horror, que essa semana eu vou falar sobre isso. Ou seja, eu acho que é justo dar uma oportunidade para quem é novo e está querendo fazer diferente aqui em Belo Horizonte. O senhor falou sobre alguns padrinhos políticos que estão vinculados ao prefeito Fuad Noman por circunstâncias da campanha e outros antes desta campanha municipal. Eu quero lhe perguntar sobre algumas pessoas, inclusive com quem o senhor conviveu na Câmara Municipal. O senhor conviveu com o vereador Gabriel Azevedo. Tem lá um espólio de votos de 130 mil votos, para dizer, grosso modo, o que está disponível neste segundo turno. Como é que o senhor vê a necessidade, se o senhor vê, a participação de Gabriel Azevedo, de Mauro Tramonte e do governador Romeu Zema neste momento de campanha de Bruno Engler na capital? Olha, com relação ao Gabriel, todo mundo achou que na Câmara a gente seria arqui-inimigos, né? E, na verdade, tenho um respeito pelo Gabriel, obviamente discordo de algumas posições suas no âmbito ideológico, mas durante o período da Câmara foi uma pessoa extremamente coerente. Isso eu preciso deixar aqui, claro. Então acredito que ele também vai se manter coerente agora. Vejo que a sua luta com relação, por exemplo, à máfia dos transportes, é inegável que ele tenha feito isso, e agora ele não pode ficar ao lado de quem, digamos assim, é o coautor de tudo isso, né? Inclusive, Fuad Noman, se você não sabe, Belo Horizontino,
diz que tem tolerância zero com o transporte público em Belo Horizonte, mas recebeu dinheiro de doadores da empresa de ônibus. Ou seja, no mínimo é contraditório e já acaba com o papinho dele aí na televisão. Com relação ao Mauro Tramonte, acredito também por coerência, deve estar ao lado de Bruno Engler. É uma pessoa que ao longo dos anos aí trabalhou com o Bruno, sabe que ele é uma pessoa que tem posição, que tem defesas com relação a pautas práticas, e acredito que pela similaridade de ideias também acredito que deva caminhar com o Bruno. E por fim o Zema inclusive já prestou apoio ao Bruno Engler e não vejo que ele vai ter nenhum atrito nesse sentido. Agora, os apoios ao Fuad, eu esqueci de falar aqui, estão tanto quanto incoerentes e curiosos, né? O Rogério Correia, que foi o candidato do PT aqui nessas eleições municipais a prefeito, teve uma participação epífia, assim como é ali também no Congresso Nacional. Talvez você não conheça ele, mas não está perdendo nada. Mas ele simplesmente atacou o Fuad, falando que ele brinca com suspensório, que brinca com várias coisas, mas com educação não dá para brincar, e agora está apoiando o Fuad. Duda Salabert, que disse que não iria abandonar o seu cargo quando foi eleita vereadora e que ia plantar 30 e tantas mil árvores, eu nunca vi essas árvores aqui em BH, largou o mandato para poder se tornar deputada federal. E agora disse, em debate, pode todo mundo pesquisar aí, Duda Salabert disse, se eu for prefeita, você tem grandes chances, Fuad Noman, de ser preso. Você sabe que você vai para a cadeia. E agora declarou apoio a Fuad Noman. O Calil, que era o prefeito e o Fuad vice dele. O Calil tá atacando o Fuad, ou seja, o erro tá comigo de estar falando contra o Fuad? Eu acho que não. Eu acho que de fato fizeram uma união de incoerências, um Frankenstein da política para poder combater o Bruno, que de fato representa uma renovação e que tem a chance de fazer um governo técnico e não loteado como está a Prefeitura de BH hoje em dia. O senhor tocou no assunto sobre a Feira de Livros, deputado. Eu queria entrar no assunto relacionado ao livro escrito por Fuad durante a pandemia, porque foi assunto ontem aqui na sabatina que nós fizemos com o Bruno Engler, e foi um assunto do embate ontem entre o Bruno Engler e o Fuad no encontro que eles tiveram no mesmo horário, no mesmo local, que foi numa igreja evangélica. O senhor acha que o eleitor que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, consegue ter dimensão daquilo que vocês querem passar em relação ao livro que foi escrito por ele? A primeira coisa que eu vou deixar aqui bem claro, eu vou soltar esse vídeo de uma forma mais detalhada sobre o livro, né, que o Fuad escreveu, e sobre a feira também internacional de livros, e eu não estou fazendo isso aqui simplesmente por questões eleitorais, porque eu denunciaria isso independente se fosse época de eleição ou não. Até mesmo porque, se você acha, por exemplo, que um livro relatando um estupro de uma criança de 12 anos é literatura e de que isso é cultura, eu não consigo te convencer. Esse meu argumento não é para você, porque é o mesmo tipo de pessoas que acredita que essa semana mesmo aí, na Universidade Federal do Maranhão, teve uma professora travesti que foi dar aula sobre a questão anal ali, né? Tem gente que vai achar que isso é educação, que é literatura. Então, para esse tipo de pessoa, eu não consigo convencer você. Então, não é para você aqui o meu argumento. O meu argumento é para você que tem um mínimo de senso sobre as questões éticas, sobre as questões morais. De que, se esse livro tivesse sido escrito por Jair Bolsonaro, vou jogar lá no alto, Jair Bolsonaro, esquece. Terceira Guerra Mundial. Iam colocar ele como um pedófilo. O que esse velho tá pensando no seu tempo livre, escrevendo um livro que fala sobre um estupro de uma criança de 12 anos? O que se passa na cabeça de Jair Bolsonaro? Por muito menos, ele foi acusado de ser pedófilo na campanha de 2022. Pelo Janones, que inclusive também me acusou de diversos crimes, inclusive pagou isso na justiça, né? Pagou muito pouco, mas pagou, né? Com a justiça, quando é pra esquerda, faz ele pagar 5 mil, sendo que ele me acusou ali de ter sido pedófilo, de abusador sexual. E quando eu, por exemplo, falo que o Lula queria aprovar aborto, aprovar a legalização das drogas, eu tive que pagar 30 mil reais, né? Enfim, há uma justiça seletiva que a gente vive aí. Enfim, nós temos hoje uma denúncia de fato de um livro que foi escrito pelo Fuad, que relata ali um estupro de uma criança de 12 anos, e o argumento dele é de que é uma mera ficção. E em partes, eu confesso, você escreve sobre o que você quiser, você pensa sobre o que você quiser no seu tempo livre. A minha questão não é essa. A minha questão é que o problema é quando que a ficção se torna realidade.
Hoje, em Belo Horizonte, são mais de 4.000 denúncias sobre abuso sexual infantil. Ou seja, é um tema extremamente sério. E pior do que isso, é quando a prefeitura, ela apoia, ela ajuda a realizar, com o seu dinheiro, um evento, que foi esse evento que aconteceu em maio, aqui em Belo Horizonte, que tinha livros disponíveis para poder comprar. Crianças comprarem, que tinha um vale livro de R$40, que foi disponibilizado para as crianças comprarem qualquer livro. E tinha livros ali, por exemplo, como Mãe Conheira, que é uma mãe historiadora, maconheira, que contava ali os relatos dela. Tinha um outro livro, por exemplo, que chamava Kit Gay, Atividades Lúdicas para Toda a Família. Aí o Toda a Família era cortado. Ou seja, dentro ali falava sobre pronome neutro para sua criança. Você tinha ali estandes que mostrava uma história ali de uma menina que combate abuso sexual, mas ela tem chifres e tem adesivos dela mostrando suas partes íntimas. Esse era o nível da literatura disponível ali para as crianças. Eu vou só lhe interromper para uma questão, deputado. Considerando que isso aconteceu já tem um determinado espaço de tempo, Sim. Isso agora é trazido na campanha, haverá alguma manifestação específica que trate de acionar o Ministério Público ou acionar algum órgão especificamente para que essa correlação que o senhor está fazendo entre uma coisa do festival e isso que está apresentado agora seja levado a alguma investigação? Então, o Ministério Público já foi acionado nesse sentido pelo vereador Irlan Melo na época. Eu confesso que na época eu não era vereador, estava como deputado federal, e isso passou batido. Eu vi que ele tinha feito o vídeo, mas passou batido. E eu não tinha entendido ainda a gravidade do que tinha acontecido. O seu filho literalmente foi exposto às questões assim absurdas. E eu entendo que o transporte público de BH está horrível, que a educação de BH também está péssima, de que a cidade no âmbito de infraestrutura está mal cuidada. Mas quando a gente trata sobre isso especificamente, sobre educação infantil, ele é o tema principal para os pais. Esquece, não tem nenhuma outra questão principal do que isso. Não é à toa que quando se abre, por exemplo, inscrições para o colégio militar, dá fila, porque as pessoas estão preocupadas com a educação dos seus filhos. Hoje é a prioridade. Hoje lá na comissão, por exemplo, de educação, a gente, depois de anos, eu pautei um projeto, depois de muita pancada, de muita dificuldade, de muita articulação, a gente pautou um projeto sobre proibição de celulares em sala de aula. Eu duvido que tenha um pai que seja contrário a isso. Porque o celular, ele tira total atenção do aluno, e é de uma forma gradual. Não é proibição de levar, não, é proibição de uso dentro de sala de aula. Porque, primeiro, eu entendo que se tiver alguma emergência, o pai, por exemplo, queira falar com o filho, ele tem que ter a condição de atender, ou aconteça algo também com o filho dentro de sala de aula, que talvez o constranja, ou que o deixa triste, ou enfim, ele consegue comunicar com o pai dele. Até mesmo no âmbito também de doutrinação, né? O professor está falando alguma coisa ali, o aluno tem uma segurança de poder gravar e poder mostrar o que está acontecendo dentro de sala de aula, que muitas das vezes fica velado. Então hoje a educação é básica no sentido de infantil e adolescente, ela é prioridade número 1 hoje para os pais. Então quando eu falo isso, mais uma vez, mesmo que não seja época eleitoral, eu não estou colocando em xeque aqui o livro, a literatura. Até mesmo porque você tem filmes que mostram coisas terríveis. Não vão poder fazer filmes sobre a Segunda Guerra Mundial? Não vão poder fazer filmes sobre as questões relacionadas a crimes horrendos? Podemos. Só que você, como um servidor público e uma pessoa que está em uma posição pública de dirigir a educação do seu município, você precisa estar atento a isso. E de duas, uma. Ou o Fouad Noman concorda com esses livros que estão lá na feira, que foram colocados ali em defesa de ideologia de gênero, sobre pronome neutro, sobre apologia às drogas, ou ele concorda com isso, ou simplesmente ele foi incompetente de fiscalizar e não deixar com que isso chegue até o seu filho do ensino básico. Ainda falando sobre Belo Horizonte, nós estamos, como eu disse, caminhando aí na eleição, já é no domingo, segundo turno. Hoje, quando o senhor olha para a Prefeitura de BH e olha para a Câmara que foi eleita, qual a participação que o senhor pretende ter, se pretende ter, né, enquanto deputado federal, mas enquanto uma grande referência da direita hoje no Brasil, não só em Minas e em Belo Horizonte? Olha, a Câmara Municipal, obviamente, ela tem algumas etapas. A primeira etapa, no caso, é de fato a eleição da presidência da Câmara, porque a partir dali vai estar na mão do presidente de pautar ou não
questões importantes para BH, como por exemplo uma reforma administrativa, um novo plano diretor, questões de fato com relação ao transporte público. Então a gente sabe que tem pautas urgentes, importantes, que precisam ser colocadas na mesa e o presidente da Câmara que vai tocar isso. Então, óbvio que as conversas já estão acontecendo, sendo Bruno ganhando ou Fuad ganhando. Com Fuad ganhando, de fato a dificuldade aumenta muito, mas com o Bruno ganhando a gente vai ter obviamente um trânsito muito maior. E eu acredito que as comissões de fato também são extremamente importantes. Eu na época tinha a Comissão de Direitos Humanos, pleiteei a CLJ, que é aqui, né, a Comissão de Legislação e Justiça, que dá constitucionalidade ou não para os projetos, e fui eleito deputado federal, então não tive a oportunidade, mas eu acredito que os bons vereadores que foram eleitos nesse período eleitoral tem um grande desafio de fato fazer algo propositivo, e não ficar, né, como algumas pessoas que recém foram eleitas e já estão dizendo por aí, né, de que poxa, com o Nicolas e com a sua companhia tem que dar cadeirada, né? Eu vou lhe interromper novamente, deputado. Há consenso no grupo político do senhor, pela bancada que foi eleita, é o nome de Pablo Almeida, é o nome de Júnior Augusto, é o nome de algum deles seria colocado para ser o candidato à presidência, ou se está disposto, junto com o grupo político, a aceitar uma composição? Não, a gente está aceitando, obviamente, composições, estamos conversando, até mesmo porque não tem que virar um fla-flu no sentido de presidência da Câmara. A gente tem que colocar alguém que consiga ter trânsito com ambos os lados, alguém que tenha uma coerência, alguém que tenha equilíbrio, alguém que tem que ter temperança, até mesmo porque posições diferentes demandam também perfis diferentes. Eu, por exemplo, como presidente da Comissão de Educação, não tenho o mesmo perfil de debatedor, porque eu preciso conversar, preciso estar ali no diálogo, e eu tenho feito isso. Afinal de contas, você não vai achar uma polêmica ali na presidência da Comissão de Educação. Pelo contrário, o ministro da Educação do Lula foi na comissão e não teve um problema. A gente conseguiu tocar a comissão, mas isso, obviamente, eles não vão falar, né? Porque estavam apostando que eu não iria conseguir tocar a Comissão de Educação. Então, assim, eu acho que para a presidência da Câmara a gente está conversando, a gente tem que fazer a melhor escolha, colocar alguém realmente que tenha um trânsito, que tenha preocupação de fato com a cidade. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Com o Bruno, obviamente, fica extremamente mais fácil. Com o Fuad, eu acho que já fica extremamente difícil. O Pablo, né, que era aí o seu manda-chuva, né, eu até vi uma postagem que você fez ontem brincando, que você fez hoje brincando, que dava tudo, inclusive dor de cabeça de vez em quando. A manchete foi, o faz tudo de Nicolas, como foi eleito para mais votar de BH, eu falei, melhor faz tudo que faz nada, né? Então, assim, o Pablo sempre foi uma pessoa realmente que serve. E o foco do político, de fato, é esse, é servir. Durante muito tempo foi invertido isso, né? As pessoas serviam ao político, né? Como está acontecendo hoje na presidência da República. Você tem o Lula gastando quase 4 bilhões em viagens e despesas com viagens, com Janja ao longo do mundo. Você tem aí faltando o lote, né, de vacinas da Covid venceu. Você tem aí mais mortes esse ano em dengue do que de Covid. E você vê que simplesmente ninguém liga. Por quê? Porque ele não está servindo ao povo. O povo está servindo ele com os seus suados impostos que você paga para ele. Então, com relação ao Pablo, foi isso, né? Óbvio, vai ter diversos ataques com relação a ele aí, porque ele é do meu grupo político, né? É uma pessoa que vai servir ao povo belo-horizontino e só aguarda, que obviamente vai ter mais pancada em cima dele. Eu ia falar do Pablo, eu ia falar dos jovens, né? Assim como você, quando a gente começou aqui, antes a gente começar a entrevista, eu te perguntei, Nicolas, você imaginava em algum momento que você fosse chegar onde você está hoje, sendo essa grande liderança de fato da direita e não poder nem andar no shopping em Belo Horizonte, como a gente estava conversando aqui anteriormente? Aí a gente vê Pablo, a gente vê o próprio Bruno Engler, a gente vê em Contagem, em Betim, em Minas de uma forma geral e no Brasil, nomes jovens sendo eleitos e sendo referências hoje na política também, no âmbito da direita. É uma tentativa do Nicolas fazer a política se renovar de fato no Brasil? A minha intenção é que as coisas melhorem. Assim, eu não tenho sede de poder, sabe? No sentido, nossa, vou criar aqui o meu grupo político e só o meu grupo político vai chegar ao poder. Não. Eu realmente acreditei em pessoas que eu acredito que são boas. Por exemplo, em Fortaleza, quinta-feira agora, irei para Fortaleza e Maranhão. Lá nós temos duas pessoas que estão se candidatando à prefeitura dos seus respectivos municípios, um Imperatriz e outro, de fato, Fortaleza, e que são pessoas jovens. O André Fernandes está conseguindo algo inacreditável. Se você é de BH e não conhece André Fernandes, pesquise. André Fernandes Fortaleza. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas, saiu também em primeiro lugar do primeiro turno nas pesquisas,
E ele tem reunido multidões. E assim, de uma forma espontânea, sem precisar ali pagar pessoas para poder juntar ali, fez um chamado blocão do 22, colocou ali abadá num monte de gente e tá percorrendo a cidade, ou seja, tá mostrando que a política, e não é os políticos que estão mudando também, mas principalmente são as pessoas. As pessoas estão indignadas com aquele político que muda a sua voz para poder te convencer. Se eu tô cansado disso, e eu tenho 28 anos, imagina quem tá com 16 anos e tá começando a entender política agora. Ele tá cansado disso, ele tá vendo que as pessoas que antes se diziam inimigas uma das outras estão juntas agora. O Alckmin, para talvez que você é mais novo aí, o Alckmin chamava o Lula de bandido, de corrupto, de ladrão. Ele literalmente é o vice-presidente da República junto com o Lula. Então os caras que antes se degladiavam, hoje eles estão juntos. Hoje não dá mais isso. Eu não consigo ter a cara de pau de chegar pra vocês e falar assim, o Lula é um ladrão, é isso e aquilo, e ir lá e tirar uma foto com o cara. Ou não, vamos estar juntos aqui porque a gente precisa estar... As pessoas percebem a incoerência, porque a incoerência pro brasileiro, ela gera raiva. No futebol, por exemplo, aconteceu aqui em BH. O Fred estava no Cruzeiro, depois foi pro Galo, depois... Cara, querendo ou não, gera uma insatisfação. Você fala, pô, Fred, você estava aqui, agora você foi pro outro. E no futebol, imagina no âmbito político, que as pessoas, de fato, são atingidas pelas decisões políticas. As pessoas ficam indignadas. Então não é que eu quero fazer um grupo político no Brasil inteiro de pessoas que gostam de mim, não. Eu quero, de fato, pessoas que consigam renovar a política. Lucas Pavanato é bem mais novo que eu, foi eleito o vereador mais votado de São Paulo. Você tem ali como eu disse, o Pedro em Contagem, o Lion em Betim. Você tem diversos jovens, como por exemplo em Teófilo Otoni, o Gleno foi o mais votado de lá também. Pessoas que de fato são jovens, têm uma boa conduta, têm um bom discurso, é propositivo e tá dando um banho aí nessas velhas raposas, que tudo que eles nos acusam é da nossa idade e da falta de experiência. Experiência que esses caras têm eu não quero ter. Eu não quero experiência em como fazer corrupção, eu não quero experiência na lista do Odebrecht, eu não quero experiência em como fazer sacanagem com emenda, eu não consigo. Então tudo que eles têm pra me atacar o Nicolas não tem experiência. Peraí, eu já galguei algum cargo para executivo? Ainda não. Então vocês não tem como falar que eu não tive nenhuma experiência nisso. E peraí, já tenho quase 4 anos de vida pública. Coloca Nicolas corrupção aí no Google, o que você vai achar? Nada. Coloca aí Nicolas esquema, nada. Então, a experiência que eles nos demandam é uma experiência de sacanagem, é uma experiência de como lotear cargos. Eu não tenho isso. Eu simplesmente faço o meu trabalho, que é representar as pessoas, que é o que eles não têm, é votar de acordo com os meus princípios, que é o que eles não têm, porque eles se vendem por emenda, é literalmente destinar as minhas emendas para aquilo que eu acredito que é bom. Eu tenho feito um esquema, Guilherme, no sentido de organização das minhas emendas, que em diversos locais, porque eu fui votar em todos os municípios, é muito difícil administrar isso, e eu estou enviando recursos, que basicamente é dinheiro das pessoas para as pessoas, que tem hora que não dá para mandar ali 500 mil ou 300 mil, mas eu consegui fazer com 130 mil reais uma sala para autistas de descompressão. Então, é uma demanda gigantesca, eu tenho feito isso em diversos locais. E a partir desse ano, final do ano, e do ano que vem, a gente vai conseguir empenhar isso, porque o governo Lula também, óbvio, atrasa as nossas emendas nesse sentido. Então, a gente tem feito um trabalho propositivo e também combativo ali como deputado federal. É inevitável que eu lhe pergunte, deputado, o senhor disse agora há pouco, eu ainda não tentei nenhuma disputa no Executivo. Essa disputa se dará no ano de 2026? Não sei. Não sei porque eu sou muito sensível a que as pessoas falam pra mim. E muitas pessoas de fato digam, Nicolas, seria, obviamente, torço por você no sentido do âmbito executivo, e não sei se ainda é o momento. A questão fiscal de Minas realmente está uma questão extremamente delicada. Eu não quero queimar, digamos assim, cartucho para poder também, suponhamos que eu pegue o governo de Minas com o Lula presidente. Eu não tenho dúvidas que ele vai fazer do céu o inferno para poder ou não conseguir governar de Minas. E para você governar, de fato, você precisa ter recursos sendo enviados para o seu estado. Você precisa com que as instituições tenham pessoas boas que você conheça para poder ter governança. Então a governabilidade que eu desejo não é uma governabilidade igual eles falam de... antes tinha governabilidade, no governo PT, né? Todo mundo fazia esquema, corrupção, comprava deputados com mensalão. Eu não quero essa governabilidade. Eu quero que eu tenha pessoas
boas em todos os locais. Então, você não pode chegar para poder, por exemplo, falar sobre aritmética, sobre matemática, se você não tem conhecimento para aquilo, não foi preparado para aquilo. E no âmbito da política, a preparação não se dá individualmente. Eu tenho me preparado individualmente. Eu sou formado em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais. Eu vou galgar também uma pós-graduação em Constitucional. E estou me preparando para tudo isso. Mas a política não é uma preparação individual, ela é coletiva. Então eu de fato vejo que a criação de grupo político como vereadores, como prefeitos, como boas pessoas dentro da mídia, pessoas dentro do âmbito cultural, pessoas dentro do âmbito de instituições, é importantíssimo para você ter uma continuidade. Então de fato eu não sei o que de fato irei fazer, mas mais uma vez, não tenho, como é que chama? Não tenho avareza nenhuma, não tenho nenhum tipo, de sede do poder pelo poder. Eu quero fazer o meu trabalho e na hora certa, prefiro estar preparado e ter oportunidade. Nós estamos conversando com o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece aqui o método, perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Bora lá. Em algum momento, Nicolas Ferreira cogitou ser o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024? Não. Em nenhum momento. De fato, mais uma vez, Bruno já tinha sido o nome anterior, era um nome natural, então não pensei em nenhuma hora. Como o Nicolas Ferreira quer ver Belo Horizonte em 2025? Eu quero ver com o Bruno eleito, prefeito, quero ver uma Câmara em BH que pensa realmente em BH, quero ver reformas estruturais, enfim, quero de fato ver uma BH muito melhor do que eu estou vendo hoje. A decisão do fazer político de Nicolas para o futuro, o quanto o PL pesa e o quanto é uma decisão pessoal? Eu acredito que, mais uma vez, é tudo uma decisão em conjunta. Eu tenho um grupo político, Bolsonaro continua sendo, obviamente, o nosso líder, irei sempre ouvi-lo, tenho diversas pessoas que me aconselham, meu pai, outras pessoas que eu sempre escuto. A Bíblia fala que a sabedoria está na nuvem de conselheiros, então eu sempre escuto as pessoas mais velhas que eu. Costumo ler pessoas que já passaram por mais dificuldades que eu, então costumo ler pessoas que nem mais nessa vida estão, que são mais experientes. Então realmente passa por uma decisão própria, mas com certeza tem um grupo que precisa ser ouvido e decidido em conjunto. Nicolas Ferreira não imaginava que chegaria até aqui, mas aonde quer chegar agora? Saí de uma favela em Belo Horizonte, aqui da Cabana, local onde eu continuo jogando bola, local onde continuo indo na minha igreja, onde continuo vendo meus amigos, familiares. E jamais imaginei ser o deputado mais votado do Brasil. Tudo aquilo que eu tenho hoje em dia, eu continuo não achando que eu mereço. Eu, de fato, dou toda a glória ao Senhor por ter me capacitado, por ter me dado inteligência para isso. E, mais uma vez, digo isso em outras entrevistas e reafirmo aqui. Nada que eu possa fazer nessa terra ou possa atingir, possa ser comparado a eu chegar nos céus. Tudo que eu quero, de fato, é poder chegar nos céus e conduzir a minha família para a eternidade. Não tem nenhum propósito maior do que esse que eu quero fazer aqui. Deputado Federal Nicolas Ferreira, do PL, obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo, na nossa bancada. Eu agradeço, Guilherme, Thalita, a todos os ouvintes aqui do Café com Política. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, deixo aberto aqui, transparente, o nosso trabalho, nossas redes sociais. Aqueles que nos atacam, nos acusam que a gente está nas redes sociais, usam as redes sociais para nos atacar. Então hoje é impossível estar fora das redes sociais, mas nós estamos aí no dia a dia lutando para poder te representar, e pode saber que eu sempre serei a sua voz ali no Congresso e na política. Um forte abraço. Obrigada, deputado. Prazer recebê-lo aqui. Volte sempre.